nós vamos falar um pouquinho sobre o destino de cada um de nós neste planeta, que nós somos de origem. E nós vamos então entender, como já temos falado de sobejo aqui, nós somos criados por Deus como princípio inteligente, que evoluímos, nos tornamos espíritos, que já é definido como ser inteligente, e temos as nossas idas e vindas entre o plano material e o plano espiritual. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre o nosso destino após a nossa encarnação terrestre. As religiões falam de céu e inferno. Os antigos entendiam que havia 7 céus, então por camadas. Mais tarde, um filósofo chamado Ptolomeu, ele afirmou a existência de 11 céus. Os muçulmanos acrescentaram à ideia a diminuição para 9 céus. Então nós ficamos aqui matutando. Quantos céus? Recorramos a Jesus. Jesus utilizava a palavra no plural. Ele nunca disse assim, o reino do céu, mas sempre afirmou, o reino dos céus é semelhante a isto, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, é semelhante tal. Então ele ia colocando as suas parábolas, que é o ensinamento moral, no plural, quando se falava de céus. Por quê? A palavra céu, ela vem do grego koilos, passando pelo latim celos, que quer dizer côncavo. Por isso, quando nós olhamos para cima e falamos, estamos olhando para o céu, nós vimos que ele é curvo. Então, essa abóboda, ela faz esse arco, nós diríamos. E isso se chama céu, ou celos, ou koilos do grego. E não é um lugar circunscrito. Então, ninguém morre e vai para o céu. Mas essa ideia de ser bom, de bondade, quando falamos de céu, pensamos realmente num paraíso onde só há felicidade, só há amor. E aí nós ficamos a refletir. Se o céu não é circunscrito, como que ele se apresenta? Como ele é, então? E Jesus foi perguntado sobre isto. E ele diz, o reino dos céus não tem aparências exteriores. O reino dos céus está dentro de vós. E se o reino dos céus está dentro de nós, não é um lugar para onde iremos. Mas e o inferno? Então, se nós falamos que o céu é um lugar de amor, um lugar maravilhoso, e que o inferno é o contrário, é claro, ser um lugar de misérias, lugar terrível, de sofrimento. Mas se nós afirmamos aqui que o céu não existe como um lugar circunscrito, é óbvio que o inferno também não existe como este lugar. Então, queridos amigos, ninguém ao desencarnar irá para o céu. Ninguém irá para o inferno. Nós estaremos no estado de céu ou estaremos no estado de inferno. Quem ama, quem se dedica ao próximo, quem é solidário, fraterno, que a sua vida é envolta pela caridade,
ele já vive o céu. O céu é isto, é ser bom, misericordioso, amável, sempre disposto a servir. Isto é o estado de céu. Quando nós odiamos, quando temos espírito de vingança, quando somos maledicentes, quando somos invejosos, orgulhosos, gananciosos, nós vivemos a amargura infernal. Então, aí nós vamos entender o que é estar no céu, o que é estar no inferno. Aí alguém poderia dizer, então onde fica o demônio? Cabe uma explicação. A palavra demônio, e nós já falamos aqui no nosso momento de diálogo com os irmãos, a palavra demônio significa gênio bom ou mal, que somos nós. Outro dia eu falei do dicionário Caldas Aulete, mas o Lelo Universal também traz a definição entre os dicionários que eu conheço e nos deixa claro que a palavra demônio é um gênio bom ou mal, ou anjo bom ou anjo mau, ou espírito bom e espírito mau. Isto é a palavra demônio. Não é um ser que o Dante Alighieri criou com chifres, né? Não é isto. Isto não existe. A palavra demônio foi criado teologicamente para dominar os fiéis das igrejas. Se nós analisarmos, sem qualquer crítica, apenas como observação, hoje se fala mais em demônio, em diabo, nas igrejas, do que se fala de Deus. Por que será? Porque é uma forma de domínio, para que as pessoas tenham medo do demônio. Mas, ao mesmo tempo, também falam que deve-se temer a Deus. Se eu temo a Deus, e se o demônio fosse o contrário de Deus, o antagônico de Deus, eu não teria que temê-lo. Eu não posso temer o bom e o mal. Eu devo aceitar um como o meu Deus. Se é meu Deus, eu não posso temê-lo. Eu devo amá-lo. Foi assim que Jesus ensinou. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. Amarás, não é temerás. E o demônio? Não há necessidade, porque como esse ser infernal não existe. Mas precisamos pensar que quando não vivemos o amor, vivemos no estado infernal. E logo eu disse que o demônio significa gênio bom ou mal. Aí tem outros deuses, né, do negativo, que não, mas e o diabo? O diabo vem também do grego como diabolos, que quer dizer o caluniador. Então, isto é diabo, o caluniador. Aí nós pensaríamos agora, se eu sou demônio, e se eu faço calúnias, levanto falso testemunho, falsos testemunho mesmo, maledicências contra o meu irmão, então eu estou sendo um diabo, um demônio diabo.
Porque se ele é o fofoqueiro, aquele que é o maledicente, ele é um adjetivo do demônio, que somos nós, seres inteligentes. Logo, não é um ser, é um adjetivo, uma qualificação do demônio. O Laureano está falando bobagem, porque e o Satanás? Então, Satanás também vem do Satã, que significa aquele que contraria, o opositor. Então, pensemos nisso. Aquele que se opõe. Alguém traz uma ideia e nós começamos a demolir ou demover essa ideia argumentando. Isso não é verdade, isso tal, está errado, por causa, apresentando as nossas contra-argumentações. E aí nós estamos sendo um Satanás. Então, Satanás é o que contraria. Foi isso que Jesus falou para Simão Pedro. Quando ele diz que iria a Jerusalém, Simão Pedro diz, não, você não vai, lá é perigoso, você vai ser entregue, você não vai. Até que no momento Jesus diz, vá de retro, Satanás. É assim que Jesus se dirige a ele. Vá de retro, Satanás. Significa, passe para trás, opositor. Deixa de me contrariar. Aí nós vamos entender então as três figuras, que é o demônio, que é o ser, o sujeito, que somos nós. O diabo, que é uma qualidade que possamos ter, que é o do maledicente, do caluniador, do fofoqueiro. Ou Satanás, que é daquele que a tudo contraria, que nada está bom, que tudo me aborrece, sem perceber que é ele que aborrece. Isto é Satanás. Aí nós vamos avaliar, queridos amigos, por que então surgiu a ideia desses seres, não, porque havia necessidade para amedrontar as pessoas. Não tem sua utilidade. Tem até o momento que nós raciocinamos e nos libertamos de tudo que é místico e que é mítico. Porque o ser humano ele é místico e mítico por natureza. É o aprendizado, a busca de conhecimento, que vão nos libertando desses atavismos, dessas correntes que nos mantêm na ignorância. Deus não criaria seres para ser levado à maldição, para sofrer eternamente. Jesus fala isto. Se vosso filho pede pão, você não dá pedra. Se pede peixe, você não dá serpente. Você que é imperfeito, que é mau, quanto mais o nosso Pai Celestial, que dá boas dádivas aos seus filhos. Pensemos nisto. E vamos, então, analisando ponto a ponto. Mas tem outros deuses, Se fala lá de Belzebu. Interessante. Belzebu significa, Baal é o deus Baal, Zebu, que significa o deus dos estercos, deus das moscas. E
outros deuses que nós vamos... A Lúcifer, essa figura não pode ser esquecida, porque era um anjo de primeira grandeza ao lado de Deus, e que um dia começou a articular um golpe para se apossar do lugar de Deus. E Deus descobriu isto e o expulsou do céu. Ele então foi mandado ao inferno. Peraí, o inferno? Não, as igrejas falam que o diabo nos atenta, nos persegue. Então eles estão na terra. Porque o Lúcifer, que a palavra Lúcifer significa aquele que carrega a luz, ele era um ser de primeira grandeza. Mas espera aí. Se era um ser de primeira grandeza, ele não era humilde? Ele não era um ser perfeito? Ele ainda era vaidoso, orgulhoso, ambicioso, invejoso? Que tipo de primeira grandeza é este? Então, pensemos, coloquemos a cabecinha para analisar. Esse ser não pode existir. Ah, mas está na Bíblia. Na Bíblia está que Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor da Babilônia, ele um dia disse, segundo relatos bíblicos, eu construirei os meus castelos acima das nuvens, ao lado de Deus. E depois a própria Bíblia relata que ele caiu em desgraça, chegou a pastar como animais. E então o texto narra, e a dalva caiu do céu. Isto está lá em Isaías. Vale a pena ler. Aí nós pensamos, então eu não devo acreditar na existência do demônio? Demônio, sim, nós somos seres. Diabo? Quantas vezes nós somos diabos? Demônios diabólicos, caluniadores, destruímos vidas. Satã. Não analisamos aquilo que nos é colocado e vamos logo contrariando para marcar a nossa posição. Não é assim. Creiamos em Deus, aqueles que ainda não têm certeza de Deus. Porque quando nós tivermos certezas de Deus, já não mais precisamos crer, porque teremos a nossa fé inabalável. Então, nós temos certeza de Deus. E esse Pai Criador, que nos deixa livres para pensarmos e agirmos, mas seremos responsáveis pelas nossas realizações. Quem semeia amor, colhe felicidade. Quem semeia vento, colhe tempestade. Podemos escolher. Semeio amor ou semeio vento. O livre-arbítrio é meu. O resultado será para mim. Queridos amigos e irmãos, oremos em favor dos nossos irmãos acometidos
pelo Covid-19, para que eles possam ser socorridos, tanto pelas equipes materiais, quanto pelas equipes espirituais. Os espíritos não fazem milagres. Queridos irmãos espíritas, não aproveitem o momento para iludir, dizer que haverá milagres dos espíritos superiores. Não vamos entrar nessa. Está aproveitando um momento de sofrimento para querer impor as nossas ideias, trazendo mensagens muitas vezes mistificadas, dizendo que o espírito tal está profetizando o fim da pandemia. A doutrina espírita não faz isto, não faz milagres. É importante pensarmos nisso. A doutrina espírita nos ensina a nos melhorarmos, a amar e a servir. Ah, mas não pode ser curado pela ação espiritual? Pode. Os espíritos que entendem da medicina estão também empenhados para ajudar. Eles não vieram resolver o problema. Estão trabalhando em conjunto, auxiliando aqueles que se ligam a eles nessa tarefa. Mas não iludamos em nome da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe. Que Jesus seja sempre o nosso guia e modelo. Muita paz a todos.